onde uma entidade psíquica se comunicava e comandava os seres de uma cidade inteira. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre o misterioso caso de uma entidade psíquica alienígena na Austrália. Eu tenho certeza absoluta que essa aqui é a história de alienígena mais absurda que você já me ouviu contar aqui nesse canal. Porque eu, quando soube, fiquei sem dormir por vários dias. Na verdade, esse aí é outro problema, isso é insônia, né? Mas a gente vai atribuindo os problemas a quem puder ser atribuído. Então se prepara e vem comigo, porque eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, que tem pacto com outros alienígenas para assustar você e tua família com vídeos assustadores. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que se esse vídeo aqui apareceu para você aqui no YouTube, isso é um milagre. Porque o YouTube não está entregando os meus vídeos novos para você, que é seguidor assíduo, que tá sempre aqui, que comenta, que dá like, que faz toda aquela maravilhosa parafernália que a gente sabe muito bem que tem que fazer. Então eu gostaria de pedir por obséquio que você passe aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Nós sempre temos vídeos novos nas segundas, quartas e sextas, e aí você já faz a tua maratona, fica muito bem informado dos causos alienígenas e de outros tantos mistérios que nós teremos aqui em vídeos novos também. Nas minhas redes sociais, que ficam sempre aparecendo aqui do ladinho, nós temos casos de mistérios curtinhos, que dá pra você assistir assim em um minutinho. Então vale a pena seguir também. Agora sim, então vamos ao causo. Maureen Putty tinha apenas 27 anos de idade na época, e ela estava dirigindo por uma zona rural da Austrália em uma estrada que se chama Aloraduc Road, perto de Frankston, em Vitória, na Austrália. Era de noite, 5 de julho de 1972, e ela estava voltando da visita que tinha feito ao seu filho, que estava doente e internado no Royal Children's Hospital em Melbourne. Ele havia sofrido um acidente. Enquanto ela lutava contra o sono, uma luz azul misteriosa começou a iluminar a estrada e seu carro. E a primeira coisa que ela pensou foi, obviamente, em coisas normais do planeta. Ela pensou que era um helicóptero. Mas, na ausência de ruído, ou seja, a luz não produzia nenhum ruído. Na ausência do barulho, ela começou a pensar que talvez não fosse um helicóptero. Foi então que ela tomou a brilhante decisão de parar o carro na estrada para observar. E aí que vem a pergunta. Você que está me assistindo, se visse uma luz azul no meio da estrada, numa escuridão, na madruga, você parava o carro para observar? Comente aqui embaixo, porque eu não parava não. Eu aumentava a velocidade e fugia dali. Ao descer do carro, então, ela constatou que o objeto que emitia essa luz azul era uma espécie de objeto em formato de disco. Pareciam dois pratos, um virado de frente para o outro, um em cima do outro, como ela bem descreveu. Bom, isso daí todo mundo sabe, é o formatinho clássico de um disco voador. O objeto tinha 30 metros de largura por 24 metros de comprimento, ou seja, era um objeto enorme. Ele era feito de um metal liso, escovado, uniforme, não tinha nenhuma janela, nem porta, nem parafuso, nada. E o objeto estava muito perto da Maureen. Por isso que ela conseguiu ver. Chegando cada vez mais próximo dela, e a mulher ali em estado de pânico, porém estática, ela começou a perceber que o objeto ele pairava no ar a uma determinada altura, que ele não emitia nenhum ruído de motor, mas que ele iluminava o local ali de uma maneira bizarra. E foi então que, em um ato de coragem, ela entrou em seu carro e fugiu. Mas o objeto começou a persegui-la e perseguiu o carro dela por 13 quilômetros na estrada.
em uma velocidade constante, mantendo uma certa distância do carro dela. Foi então que, depois de 13 quilômetros, o objeto desapareceu por completo, deixando apenas um rastro de luz por onde ele tinha saído do planeta Terra, em uma espécie de portal que se abriu no céu. Ah, tudo bom. A mulher ficou atordoada, nem foi pra casa, foi direto na polícia. Chegando na polícia, contou sua história e vocês já sabem o que acontece quando você conta uma história de ET pra uma autoridade. Eles zombaram da cara dela, falaram que ia ficar de olho e mandaram a mulher embora descansar. Acharam que ela tinha, Dentro de 3 semanas, ela voltou a visitar o seu filho no hospital naquela exata mesma hora. E retornando no mesmo caminho, na mesma estrada, aquilo tudo aconteceu de novo. Até aí, gente, normal, né? Quem é que nunca viu um OVNI na estrada? Porém, nessa segunda vez, Maureen estava ainda mais assustada do que na primeira. Então, ela tentou fugir do objeto. Ela fez aquela estratégia que eu falei pra vocês que eu faria. Que eu entraria no carro, sairia correndo cada vez mais rápido até despistar o negócio. E foi dessa maneira que ela perdeu o controle do carro e foi parar numa estrada lateral. O carro saiu da estrada, tanta loucura, numa curva, saiu da estrada, derrapou ali, naquele mato que tinha ali, e ela ficou lá parada um tempinho, tentando recobrar a consciência de tudo aquilo que tinha acontecido, do que estava acontecendo com ela. Bom, para piorar a história, o carro não ligava mais. E foi aí então que ela começou a perceber que naquela situação toda ali existia alguém falando dentro da cabeça dela. Olha, gente, vamos lá. ET telepata. Gosto. A primeira mensagem que ela ouviu foi: se você pode estar em um vazio, eu também estou em um. Que aí eu já vou falar pra ele: senhor ET, também o senhor, por favor, não me vem falar em código. Gente, que diabo de mensagem é essa? Porém, a segunda comunicação foi mais efetiva. A voz dizia: não tenha medo, não queremos te machucar, os testes no seu filho darão negativos e ele está curado. Segundo ela, essa voz parecia meio computadorizada, meio robotizada, tinha uma modulação estranha na voz que não era humana. Logo em seguida, logo depois da mensagem, o carro voltou a ligar e ela, meio confusa, dirigiu novamente até a polícia, aonde ela registrou mais um boletim de ocorrência e mais uma vez os policiais zombaram dela e mandaram ela ir embora. Foi quando ela, em busca por respostas, decidiu procurar a Força Aérea de Laverton. Ela comunicou aos oficiais o que tinha acontecido com ela, com a esperança de que eles dissessem que estavam testando algum tipo de aeronave nova que tinha esse tipo de tecnologia que ela tinha visto na estrada. Mas esse não foi o caso. Pelo contrário, ela foi coagida pelos militares a não tocar mais no assunto, não comentar com ninguém o que ela tinha vivido na estrada. Mas como ela era bem boca aberta, ela contou para todo mundo. E a história foi parar algumas semanas depois em uma pesquisadora de OVNIs da Victorian UFO Research Society, a Judith Magee, e ela acabou entrevistando a Maureen. Eles meio que organizaram uma espécie de simpósio para conversar sobre o que a Maureen tinha vivido, para que ela contasse as experiências dela. E no dia e no horário marcado para esse simpósio acontecer, milhares de pessoas compareceram ao local. E por um único motivo, um motivo em comum. Todas essas milhares de pessoas tinham relatado ter visto o mesmo objeto na cidade. Por isso elas foram, porque elas queriam saber o que a Maureen tinha vivido com aquele objeto que todos eles tinham visto. Algumas pessoas inclusive relataram ter visto a luz azul no exato mesmo local da estrada que a Maureen disse ter visto. Outras pessoas disseram ter tido experiências similares com vozes robóticas que falavam na cabeça delas. Foi então que, quase depois de 6 meses do ocorrido, a Maureen começou a ouvir de novo aquelas mesmas vozes na cabeça dela. Porém, dessa vez, não mais na estrada, mas sim o tempo todo, ela vivendo a vida dela normal e a voz lá falando no ouvido dela. Ela não conseguia mais se concentrar em nenhum aspecto da vida dela.
porque a cabeça dela estava cheia dessas vozes. Foi então que ela decidiu retornar ao local onde o primeiro contato tinha acontecido. Só que dessa vez ela não foi sozinha não, ela levou junto com ela a pesquisadora de UFOs, a Judith, e um outro investigador chamado Paul Norman. E na ocasião, o investigador relatou que ao entrar dentro do carro de Maureen, ele sentiu um calafrio inteiro que atravessou o corpo dele inteiro, uma sensação de mal-estar estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Em determinado ponto do trajeto, a Maureen segurou no braço do Paul com muita força e falou assim: "Tá ali, ó, vocês não estão vendo, não?" Essa foi a minha interpretação do desespero dela. Eu sei que não foi exatamente como ela fez, mas eu espero que tenha ficado claro. Ela gritava dentro do carro dizendo que o negócio estava se aproximando. Só que nem o pesquisador Paul, nem a pesquisadora Judith estavam vendo. Só quem via era Maureen. Foi de repente, então, que essa mulher, Maureen, entrou em um estado de transe hipnótico e ela começou a visualizar o que existia dentro da nave. E aí o Paul, que estava no volante, parou o carro para tentar acudir a mulher. E ela estava igual a menininha lá do Stranger Things quando entra em contato com o Vecna. Ninguém conseguia acordar a mulher, ela estava em transe profundo. Ela descreveu o objeto por dentro, disse que era uma sala ampla, sem móveis, completamente branca e redonda. E que existiam alguns símbolos estranhos na parede, símbolos esses que eram meio que adorno a essa parede. Ela disse que no centro dessa sala gigantesca existia uma espécie de um cogumelo, um centro em formato de cogumelo, e que esse cogumelo era viscoso, parecia uma gelatina, e que dentro da gelatina ela conseguia ver os símbolos acesos, os mesmos que estavam na parede, como se aquele cogumelo fosse uma espécie de uma central de comando do objeto inteiro. Ela dizia, também dentro desse transe, que ela não conseguia sair dessa sala, porque não existiam nem portas e nem janelas. Mas ao mesmo tempo, ali dentro, ela se sentia observada por uma entidade que não era visível. O investigador tentou acalmar ela, tentou fazer de tudo para ela voltar, e ela alternava a voz entre a voz dela, quando ela tinha esses surtos do tipo não tem porta, não tem janela, e uma voz metálica robotizada, com um tom diferente da voz dela, saía da boca dela para dar comandos ali dentro do carro. O primeiro comando que foi dado foi: diga para ela fechar os olhos e se acalmar. Ou seja, ela estava em transe, porém de olhos abertos. E quando ela fazia o que essa voz comandava ela a fazer, ela voltava para o carro. Depois de um tempo, nesse negócio completamente agoniante, alternando entre a voz dela e a voz de um outro ser, ela conseguiu retornar à consciência e ela disse: voltei. Como se realmente ela tivesse saído dali, ido para outro lugar e retornado dentro de seu próprio corpo. Agora, um pouco mais calma e no seu próprio corpo, a Maureen repetiu a descrição do que ela tinha visto lá dentro da nave. Por incrível que pareça, essa experiência que Maureen viveu não foi a única. Ela não foi a única pessoa na cidade a ter essas visões, a ter esse contato, a conversar realmente com uma entidade psíquica que existia ali. A pesquisadora de OVNIs Judith Magee comparou essa experiência que a Maureen teve a uma experiência que ela já conhecia de outro local, onde uma entidade psíquica se comunicava e comandava os seres de uma cidade inteira, só que dessa vez nos Estados Unidos. Esse caso que eu tô contando para vocês foi investigado por diversos pesquisadores no planeta inteiro e ninguém nunca conseguiu encontrar uma resposta para o que aconteceu ali naquela cidade. Mas o que se sabe é que a voz tinha razão. O filho dela ficou praticamente curado porque todos os testes dele deram negativo, bem como a entidade havia dito. Casos como esse que aconteceram com a Maureen acontecem todos os dias no planeta Terra e com cada vez mais frequências. Pessoas estão tendo acesso a uma entidade psíquica que vem em uma nave, mas que se comunica com as pessoas da Terra
de maneira psíquica. Resta-nos apenas saber o que eles querem conosco e por que eles vêm pra cá pra ficar atormentando a vida das pessoas dessa maneira, sem se apresentar de uma maneira formal, tipo, oi, prazer, eu sou fulano, ET de não sei onde. Resta-nos saber qual é o propósito deles com essa papagaiada toda. E principalmente porque eles entram em contato com as pessoas sem um propósito bem definido. Tipo, a mulher tá passando na estrada e aí do nada ela é contatada e do nada a vida dela vira de ponta cabeça e a vida dela, que era uma vida normal, passa a ser uma vida atormentada por uma criatura que ela não consegue nem enxergar. Ela só consegue ouvir dentro da própria cabeça. E você? O que você achou dessa história? Se acontecesse com você, você teria coragem de voltar no local? Comenta aqui e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Até mais!